Oi, gente. Bom dia. Vamos falar de regressão? Regressão a vidas passadas. Eu fiz mais um acesso. Então eu vou ler aqui o acesso e vamos juntos analisando, tá? E lembrando o seguinte, que às vezes vocês vão perceber que conforme vocês vão acessando vidas passadas, se você for olhar assim, essa veio num tempo tal e essa daqui também, como é que pode? Acho que não cruzam os tempos, né? Então, a gente tem vidas holográficas, né? E vidas paralelas, além das vidas reais encarnados, tá bom? Então, por isso que às vezes não bate mesmo o tempo entre uma vida e outra, as descrições e tudo. Mas o importante é o seguinte: se houve esse acesso chegou para você, é porque tem ressonância, qualquer vida, seja holograma, seja vida paralela, está interferindo na sua vida atual, e é importante que você saia desse acesso não apegado àquela vida que foi acessada, apenas com um olhar analítico, interpretativo do que você pode estar, né, trazendo como ressonância para você se liberar dos padrões negativos, tá? E ficar com o que é positivo daquele acesso. Então, o objetivo de acesso à regressão não importa se é holograma, ou seja, holograma é uma realidade que não é. Ela é um holograma. Ela é como se fosse uma vida falsa, tá? Que pode ter sido implantada no seu campo para te enrolar, para que você fique preso ali e fique preso na Matrix, tá bom? A ideia o que importa acessou, tirou o holograma e já saiu da sua frequência. Agora você vai fazer sempre a sua parte, que é arregaçar as mangas e perceber dentro daquele acesso o que o mentor falou para você como orientação, né? É porque os mentores sempre dão um recado no final. E ao longo você identificar os aspectos emocionais dentro daquele acesso para que hoje você não repita, tá bom? Mais ou menos isso, tá? Não se apeguem a nada. Fez acesso de vida passada, é para se liberar menos uma e bola para frente, tá? Se é holograma ou vida paralela, tanto faz. O que importa é que estava tendo interferência na sua vida atual. Então tem que limpar e adequar ao seu campo para que você possa ter um reajuste e fique mais liberado para seguir a sua vida rumo à libertação, tá bom? Lembrando que libertação, resumidamente, é você estar aberto para ver a sua realidade inconsciente, né? E não ficar escravo de si mesmo e das interferências que te rondam, que tentam te escravizar. Então, a gente faz esses acessos para que a gente fique cada vez menos ligado ao medo, ligado à raiva, ligado à sensação de injustiça, que a gente saia dessas identificações de ego que ficam fazendo a gente girar encarnação após encarnação e fique preso aqui. Então é para a gente atingir, para limpar as reservas de dor inconscientes, né, de memórias, para que a gente possa seguir mais harmonicamente. E é isso que vai definir a ascensão, né? Quanto mais harmonioso a gente estiver, menos reativo emocionalmente, mais tendência à libertação, tá? Quanto mais reatividade, as coisas geram um impacto negativo em você, você não tem coragem de se olhar, você fica na negação, fica sempre no ponto cego, refém das suas reservas de dor, bom, você está preso, cada vez mais preso, e cada vez mais podem se aproveitar da sua cegueira e te prender e você não perceber. Então aí você fica aqui mais tempo, né? Não é que você queira sair correndo da Terra, né? É que você consiga, pelo menos, na sua passagem aqui, enquanto você tiver que ficar voltando, que você tenha consciência, né, de que a Terra o que é a Terra, qual é a proposta dela, para que essa consciência não te traga dor, não te traga dor, você vai ter, mas não te traga sofrimento, né, para que você possa curtir as coisas boas da Terra e também ter sempre uma proposta aqui, porque você não fique na Terra cego e refém,
né, desse estique-puxa louco que é a Terra, tá bom? Então vamos lá, vamos para o acesso. Esse acesso, olha, é um menino, ele aparece como sendo um menino bonitinho, ele usa um colete com blusa branca, meio social, a bermuda, né? É um menino de 5 anos, aqui que é o que importa. Um menino de 5 anos corre no campo, parece que vive em uma casa que tem bastante gramado, ele gosta de empinar a pipa, ele é animado, ele é feliz, ele é criativo. Ele fala com os bichos, ele é uma criança muito feliz. Quando está fora de casa, é criativo, gosta de dançar, fazer coisas diferentes. É uma criança que reflete muito. Ele tem esse lado que é muito feliz. Gosta de brincar, tem uma mente bem falante e não se sente sozinho porque está conversando e se divertindo dentro da própria mente. Ele é filho único até então e só tem ele mesmo para brincar. Tem uma família complicada e muito religiosa. Bom, aí começa a pegar, tá? Ou seja, eu entro na Terra como um menino, criativo, feliz, brincalhão, não sei o que reflete essa espontaneidade, esse monte de coisa para fazer, que é tudo muito interessante. Só que eu venho num núcleo familiar, num cenário religioso, tá? Então veja bem as minhas prisões. Eu, Daphne, na vida atual, vim como num cenário religioso fechado, de Testemunho de Jeová. E também sempre fui uma criança criativa, muito ligada à espontaneidade. E muito pensamento, um mundo interno bastante cheio, tá? É o mesmo cenário. Eu vejo a mãe dele grávida, ela é muito triste. O pai é uma pessoa muito imponente, autoritário e, como ele tem um jeito alegre, espontâneo e criativo, não agrada ao pai, que é uma pessoa muito dura. E aqui eles mostram o menino ajoelhado no milho toda vez que ele é mais expressivo. Toda vez que ele conta histórias, porque ele está ali para dividir alegrias, e toda vez que ele age assim, tem que ajoelhar no milho, horas e horas. Fica até com o joelho ferido. Ai, é triste, né? A triste realidade do pessoal que é duro, né? Cheio de rigor. Por alguma razão, esse pai ficou muito duro, né? E não sabia lidar com a espontaneidade desse menino. Sabe quando as pessoas são duras, que elas pensam assim, ai, ser muito espontâneo, criativo e assim falar as coisas e criar ideias quer dizer fraqueza? Esse menino não vai ser compreendido, esse menino vai ser passado por louco, ele não sabe nada da vida, a vida não é bem isso, a vida é muito mais dura. Então, esse olhar desse pai de se castigar em relação à vida, o olhar dele é real diante da vida, a vida é dura para ele. Então ele está dominado pelo medo e ele passa para o filho isso. Não, você precisa aprender o que é a vida, porque depois não diga que eu não te avisei. Então ajoelha no milho toda vez que você tem esse comportamento que a vida não vai acolher, você está muito enganado. E aí eu vou te colocar no eixo, ajoelha no milho, tá? E a mãe, quer ver? A mãe, com a filha no colo, que agora ela teve outro bebê, sofre também pressões deste marido, mas estão todos os domingos na missa, como uma boa família de margarina. E o pai tenta projetar toda esta estrutura que ele tem no filho e quer que o filho seja como ele. Então, sempre que o filho demonstra a postura diferente do que o pai espera, ele é punido. E não é o pai que pune. Ele faz com que o menino mesmo se puna. O pai pergunta, o que você acha que você merece depois de ter feito isso? O que você acha que merece depois de ter dito isso? E o menino começa a criar maneiras de se punir. Então, com o tempo, ele vai crescendo e deixando de brincar tanto, igual ele brincava, porque estava sempre se punindo e as vozes na cabeça dele estão confusas e ele não consegue mais entender estas vozes. Ora fala para ele brincar, ora mandam ele ser rígido. Gente, isso aqui
entendam que mesmo sendo holograma, vida paralela ou vida real encarnada, fala muito de mim. É isso que importa. Eu preciso identificar aqui o que tem a ver comigo, por que criou ressonância no meu campo, para eu conseguir me liberar, para as coisas ficarem cada vez mais claras, as distorções começarem a serem vistas, né? Então, eu, Daphne, hoje, venho de um pai rigoroso, né? Tanto é que meu pai hoje não fala comigo, praticamente, porque ele voltou a ser testemunho de Jeová. E no olhar dele, eu estou errada. Então, é a mesma estrutura, mesma estrutura. Se eu ficasse buscando meu pai, eu estava ferrada. A verdade é essa, porque não vou encontrar. Não vou encontrar porque a estrutura mental dele ficou tão rigorosa que ele não consegue me ver. Ele não consegue ver nem ele mesmo. Mas isso é muito profundo para ele, porque ele está dominado pelo medo. E a vida na Terra, para ele, é muito dura, tomou essa forma. Então, obviamente, ele não tem mais nada a oferecer a não ser rigor, exigência, controle. Ele não é flexível, entende? Então, eu não posso buscar no meu pai hoje algo que ele não é. Eu preciso aceitar, ver, né, onde ele está, sem o julgamento e, bom, me liberar, né? Porque o olhar claro sobre as pessoas, ele serve para liberar. Se você não tem um olhar claro de onde estão as pessoas, você acaba ficando presa, refém, querendo que elas te vejam, e elas não estão prontas, elas estão em outro lugar. Então é muito libertador você ver as pessoas. Eu preciso ver as pessoas, como elas estão, como elas são. E não buscar que elas sejam diferentes daquilo que elas são. Tá? Mas quando a gente é criança, igual esse menino aqui, a gente não tem essa clareza. Então a gente acha que tudo que vem dos nossos pais é a verdade. Tanto é que ele internaliza essa culpa, né? Ele internaliza. Bom, então começou a criar um conflito de vozes internas de que brincar. Eu posso brincar? Não, você não pode brincar. Porque brincar não é certo. Você sabe que você não é certo, então se você não é certo, obedece quem está certo. E ele vai, bom, já muito pequenininho, abrindo esse conflito. A mãe né, uma mulher que ficou grávida e que já tem uma tristeza dentro dela, ou seja, não tem a clareza das coisas, provavelmente ficou ocupada ali com a criação da outra filha e sem muita voz, né? Aqui, ó, a mãe, apesar de submissa, ela sempre fala para ele que ela o ama do jeito que ele é e que ele pode ser do jeito que ele quiser, não precisa ser como o pai. Mas são momentos raros, porque ela também sofre abusos psicológicos do marido. Então, ele ouve muito mais em casa a voz do pai do que a voz da mãe. E com o passar do tempo, ele vai crescendo sempre na igreja. Ou seja, literalmente, o pai masculino, a mãe feminina, né, como referência, e o feminino, embora ele exista, ele está apagado. Então, o masculino fica na frente. E quando o masculino fica muito enfatizado, há muito rigor no sistema. E muita autopunição, muita exigência, muita dureza, muito pouca flexibilidade. E aqui a gente vê uma vida vocês vão ver que ele acaba com ele mesmo, né? E aí é interessante isso que eu estou refletindo para a minha vida, o como eu hoje atraio, eu tenho uma coisa de não ficar ao meu lado. É muito mais fácil eu ficar contra mim do que a meu favor. Isso ainda é uma tendência muito forte em mim, que está aqui, né? São muitas vozes que jogam contra. Então eu hoje, com toda a espiritualidade que eu venho desenvolvendo, com os grupos que eu venho coordenando, com esse amor todo que vem aumentando, né, da espiritualidade para cá, eu venho confiando mais em mim. Eu venho tentando me permitir ser eu, né? Eu estou no caminho. Mas eu tenho percebido que as pessoas mais próximas a mim, tipo, minha família toda, não pula um, tá? E amigos que eu quase não tenho, né? Esses raros amigos que eu tenho são também muito duros. Então, todo mundo, toda a realidade que eu montei é uma realidade de rigor.
Então, agora que eu estou tentando sair disso, parece que está tendo que haver rompimentos com as pessoas, literalmente, essas pessoas. É como se, para você fazer um movimento de cura, para você buscar o seu feminino, a sua abertura, é bem delicada essa transição, né? É delicado, porque você está aprendendo, então você vai errar. Então, eu ainda não sei muito bem como lidar, eu só sei que não está certo. Né? A forma que as pessoas se relacionam em torno de mim não está certa. Não está certo você exigir que a pessoa seja diferente do que ela é. Não está certa você ter uma discordância mental, né, de crença, de pensamento, opinião, e você querer anular a pessoa, que ela pense diferente, que ela não se expresse, ou chamar ela de nomes feios, e ficar com raiva dela. Isso não está certo. Então, eu estou percebendo que, além de eu ter essa estrutura dentro de mim, que já está sendo vista, essa vida me lembra como o meu entorno também está assim. E como conviver com pessoas assim prejudica o meu processo. Então, é para me liberar também da culpa de dizer tchau, sabe? Porque ambientes e pessoas que ainda não aumentaram o seu feminino acabam criando toxicidade relacional, querendo abafar a natureza das pessoas, né? E eu não estou para isso, né? Eu estou num outro movimento, eu quero me curar. Mas esse rigor que eu carrego me deixa carregar uma culpa, como se eu estivesse fazendo algo errado e não pudesse ficar ao meu lado e bancar a minha decisão, né? Então eu fico pensando, nossa, mas essa pessoa não é minha amiga? Eu estou me afastando dessa pessoa? Sim, mas essa pessoa está querendo que você seja outra pessoa. Para que você vai ficar sendo amiga dela? Que amizade é essa? Entendeu? Quando você entra num lugar de discordância, o certo tem uma música acho que é Capital Inicial, discorde comigo, não há nada demais. Depois eu canto para vocês aqui. Mas tem uma música do Capital Inicial que é assim, né? Tome uma estrada e vai e não olhe para trás, entendeu? Porque se a gente discorda, não tem problema. Cada um que pegue a sua estrada e fique feliz com isso, né? Mas o que está sendo levantado aqui é a forma como as pessoas não estão prontas para fazer isso. Nem eu. Então tem todo um processo interno de primeiro elas são rigorosas com ela mesma, né? Se ajoelham no milho, e elas vão fazer os outros se ajoelharem no milho também. E eu estou cansada disso, eu já não quero mais. Para mim esse padrão já está saturado, já não é o caminho que eu quero. Eu quero pessoas que possam pensar diferente de mim e que, mesmo na diferença, elas continuem me amando, me respeitando. O respeito em primeiro lugar. Você pedir para uma pessoa pensar diferente ou ser diferente daquilo que ela está sendo naquele momento, não é respeito. Você não está respeitando. E a forma de falar, que é um tom de humilhação, eu estou bem cansada disso. E isso vem, né, dentro da minha família, um peso muito grande. E quem não faz isso, porque, por exemplo, a minha irmã faz isso pesadamente, né? Eu tenho amigos que fazem isso pesadamente. Mas tem aquelas pessoas que fazem isso camufladamente, manipuladoramente. Então eu estou cercada assim, de relacionamentos duros, de pessoas que provavelmente são como esse menino, né, que vocês vão ver agora, o que aconteceu com ele. É bem pesado. Então a gente acessa uma vida dessa para perceber como eu estou criando a minha realidade, como eu estou criando por atração a minha realidade, e como eu preciso ter coragem de bancar, mudar essa realidade. Isso indica dizer tchau. Dentro de mim, né, aprender a dizer tchau para esse rigor e me liberar. Bom, de dentro para fora, né, gente? Bom, então aqui o feminino ficou, né? Então, aí, sempre na igreja, né? E conforme ele vai crescendo, mesmo sabendo que dentro dele tem uma potência muito grande, ele acaba se fechando para a vida, ficando mais triste, não vendo brilho nas coisas, e ele começa a se relacionar com mais frieza com as pessoas. Ai, gente,
Ou seja, a vida vai perdendo brilho, vai perdendo a graça, a gente vai se desconectando. Poxa, e sendo que a gente vem com toda a potencialidade. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter com as nossas crianças. As crianças que estão vindo ao mundo agora, né? Eu não posso, porque eu tenho dificuldade de me acolher, eu não posso passar isso para o meu filho. Então, por mais que eu não tenha conseguido transcender todos os meus padrões de sombra, eu preciso estar atenta, porque, bom, se eu tenho isso aqui ainda, está claro para mim, eu vou conseguir em algum momento me liberando, mas o meu filho pode ser ele mesmo, eu vou estimulá-lo a ser quem ele é, na essência dele, que é a criança. A criança traz a essência, ela traz o brilho, né? Então, por exemplo, ele gosta de tocar guitarra virtual, né? Ele assiste as coisas, ele faz um movimento, ele tem um lado artístico muito grande. Então, se eu vier, por exemplo, com uma crença limitante de que artista não ganha dinheiro, pô, e se ele veio para ser artista? Entendeu? Então, é esse cuidado que eu tenho que ter, das minhas crenças não passarem para ele. Porque se for para ele, ele vai fazer dinheiro, né? Do jeito dele. Bom, ele é um rapaz e a irmã é pequena, não cria tantos laços com ela, apesar de querer muito. E aí ele acaba escolhendo na vida ser padre, até porque ele já desenvolveu todo um mental através do pai religioso e rígido, e ele começa a trabalhar para isso dentro da igreja. Já não se interessa por ninguém e nem por nada. Ele realmente acaba virando levemente saudável, uma versão do pai. Ele escolhe um caminho sem machucar ninguém, porém ele aprendeu a machucar a ele mesmo. Se aprofunda nos estudos religiosos, vira um crânio nos dogmas do catolicismo, e quanto mais conhecimento, ele fica cada vez mais radical e cruel com ele mesmo. Ele exige a perfeição dele mesmo. Bom, aqui já entra um aspecto meu, né, de tendência a querer ser perfeita, né? Porra, isso é muito cansativo, é bem cansativo. A perfeição dele mesmo, e ele acredita que é isso que a religião quer dele. Olha a distorção, gente. É isso que eu tenho que cuidar hoje, né? E é bom acessar para ver o que o pai espera dele, e que pelo menos assim ele está honrando a mãe dele e não está machucando ninguém. Ele só não queria machucar as pessoas. É um homem bom, né? O tempo vai passando e ele já é padre, e a mãe fica feliz porque ela era muito religiosa, e o pai fica muito feliz da maneira dele, sem demonstrar emoção. Ele fica chateado porque ele fez tudo isso, mas o pai não demonstra nada para ele, ou seja, ele está buscando o pai. Enquanto a gente busca o olhar do pai, a aceitação do pai, a gente vai acabar saindo do nosso lugar. A gente não ocupa o lugar que é para a gente no mundo, propriamente, tá? E tudo aquilo que a gente vê no nosso pai, que faz com que ele não olhe para a gente, ou seja, o meu pai na vida atual, ele é assim, né? Rigoroso, religioso, dogmático, né? Então, ele tem uma tendência a ser muito duro, e aí se eu ficar buscando o olhar dele e percebendo que é a dureza dele que faz com que ele não me veja, se eu ficar brigando com essa realidade, querendo que ele seja de outro jeito, eu vou estar rejeitando aquilo que ele tem de ruim. E assim, de alguma maneira, eu vou reproduzir esse aspecto dele. Entendeu? Que é assim que funciona. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Sente compaixão pela mãe. Agora que ele estudou tanto, ele já sentia antes, mas agora que ele estudou tanto, sente mais. Porém, toda noite ele ajoelha no milho, se autoflagela e se culpa pelo vazio que sente, pensa que Deus está chateado com ele, porque ele não está feliz neste caminho que está, sente como se estivesse traindo Deus. Puta, muito forte isso.
Eu já tive muito isso, tá? Quando eu fui sair da religião, das Testemunhas de Jeová, gente, olha, por que muita gente pira, né, para sair? Porque é uma crença tão limitante de que Deus está contra mim, agora todo mundo do diabo. Gente do céu, que eu não mereço nada. Nossa Senhora, é uma coisa horrorosa. Embora eu esteja bem melhor, ainda tem traços aí, que isso é muito enraizado, viu, gente? Não é à toa que vem mais uma vida sobre isso, tá? Para limpar mais lá na raiz. Bom, se fizer diferente, ele sente que está traindo o pai ou de outra forma sente que está traindo a mãe. Preso a pai e mãe, a Deus. Está jogando para Deus, para a religião, o pai. Está buscando pai e mãe. Então ele tem muita culpa por isso e ele se autoflagela porque ele não queria aquela vida e ele acha errado isso. Sente-se bem com todo o conhecimento, mas como usar isso para ajudar as pessoas se ele mesmo não consegue se ajudar e sente que ele é uma farsa? E isso vai machucando ele de uma maneira que cria um buraco, que a dor física não é suficiente para suprir a dor emocional e espiritual, que é o que está acontecendo com ele. E se machuca cada vez mais e pede perdão a Deus por estar traindo Deus. Ai, gente. Ele ajuda muito as pessoas. Quando está conectado com as pessoas, ele consegue ouvir as vozes boas na cabeça. Mas às vezes não ouve estas vozes boas por estar sempre se punindo. Esse padrão aparece, hoje eu vejo nos meus pacientes muito isso, quando as pessoas elas não se permitem, por exemplo, na mediunidade, não permitem um transe mediúnico ou que a entidade dê passagem, porque elas não se sentem à altura. É simples assim. Elas não se sentem merecedoras daquilo, em outras palavras. Isso acontece muito. E aí o transe mediúnico fica limitado. Ou então pessoas que não tomam a própria profissão, né, a própria vida, por exemplo, de psicologia. Eu não posso ser um terapeuta se eu tenho problemas pessoais. Ou seja, olha a perfeição e o rigor, né? E eu tento trazer essa flexibilidade também para mim, porque conforme eu for atendendo pessoas, as respostas que eu preciso também vão chegando para mim. Então, um processo de cura entre nós, né? Entre terapeuta e paciente, né? Então, eu não preciso ser perfeita para atender ninguém. O tempo vai passando e ele fica bem conhecido na cidade que ele está. Os pais estão velhos, a irmã casou e ele fica muito feliz por ela. Ele gosta muito de ajudar pessoas e é a única coisa que dá sentido à vida dele. Com o tempo, os pais morrem. Bom, isso aqui que eu estou trabalhando bastante, né? Eu não posso só ajudar pessoas para ter sentido na minha vida. A minha vida tem que fazer sentido por mim. Isso eu tenho muita dificuldade, né? Ainda de conseguir. Eu curto bastante a minha companhia, mas é me permitir comemorar as coisas, me permitir celebrar, sabe? Me permitir receber ao invés de só ficar doando. Eu tenho esse padrão ainda, viu? Bem forte, inclusive. Curtir mais, né? Relaxar. Com o tempo, os pais morrem, ele cuida dos pais até a morte. Apesar de tudo, sempre honrou os pais. Ele fica mais velho do que aparenta, né? Ele tem 60 anos, mas parece ser mais velho. E ele sente que logo vai morrer e fica muito abalado com a morte dos pais. Psicologicamente, ele fica bem em ver que a irmã está feliz, mas ele nem quer se envolver muito com a irmã por achar que ela seguiu o mesmo caminho da mãe. Então ele ama a irmã de longe. Cara, eu vivo isso direto. Porque aqui hoje, na minha vida atual, ainda tem um detalhe que está abrindo ainda mais, né? Que é o dom e maldição. Eu tenho um dom
de ver tudo atrás das pessoas, né? Então, o que as pessoas precisariam ajustar na vida delas para elas serem felizes, eu sei o que é. Elas não. É um ponto cego, né? Então, isso aparece para mim não só com pacientes, aparece com todo mundo. E às vezes eu não queria ver, e tá lá, entendeu? Então, às vezes eu vejo assim, que, por exemplo, dentro da minha família, né? Que eu não, assim, dinâmicas que prendem as pessoas e parece que as pessoas estão lá presas e não tem outro caminho, né? E elas estão adoecendo e estão presas lá no mesmo caminho. Às vezes elas estão adoecendo uma pessoa da família, que a psicologia fala em bode expiatório, né? Quando a dor da família é tão grande, ninguém consegue olhar para a dor individualmente, que você coloca a doença, a dor projetada numa pessoa, essa pessoa adoece completamente e todos da família têm que cuidar dessa pessoa como uma forma de se distraírem da doença deles. Então tá todo mundo doente e na verdade um fica como sendo o bode expiatório que dá merda total, fica todo cagado, né? Literalmente, dá transtorno psiquiátrico, doença física, cada hora uma coisa diferente, para que essa pessoa possa ficar chamando a atenção de todo mundo para ninguém se olhar propriamente. E fica essa dinâmica. Então eu vejo as dinâmicas com muita clareza. Então às vezes eu prefiro ficar de longe, não entrar, porque senão ninguém está pronto e ninguém está pronto para olhar, ninguém quer olhar, ninguém nem estudou para saber como é que funcionam as dinâmicas. Então fica um estica e puxa, porque as pessoas ali estão em sofrimento e às vezes querem a minha ajuda e me colocam no lugar de quem tem que ajudar, porque quem tem conhecimento, quem é inteligente, quem é terapeuta, mas não é meu lugar, entendeu? Então eu não sei como lidar e eu me afasto, e no que eu me afasto eu sinto culpa, entendeu? O meu processo é esse ainda hoje, por isso que essa vida está vindo, né? Para eu olhar para tudo isso e me liberar. Vai, minha filha, pode ir, minha filha, tchau, dá tchau e vai, né? Que é tudo isso que eu venho tentando fazer, mas que a coisa acontece por camadas, né? A libertação se dá por camadas. Então aqui vai mais uma camada. E o tempo passa e ele fica ali rezando e se punindo. É como uma religião. Esses processos vai ficando metódico, vai ficando mais relaxado e ele está em uma cama, pronto para dormir. O joelho já é grosso, tem uma casca grossa que o milho nem machuca mais. E os autoflagelos ficaram tão comuns que ele nem sente mais. A dor espiritual e emocional o deixa muito cansado. E ele vai se embalando no sono, dorme muito. E aqui sinto que ele está desencarnado, anestesiado. Ele é acolhido e plasmam o quarto dele. Passa o tempo, os mentores vêm vê-lo, mas querem que ele acorde por si próprio e assim fica muitos anos dormindo neste lugar. Ele começa a acordar e se prepara para fazer tudo o que fazia quando vivo. E aí um mentor, alto de cabelo branquinho, diz que não precisa mais ministrar as missas, que já tem outra pessoa fazendo isso por ele, que ele pode descansar a mente. Ele se encontra confuso, ele pergunta quanto tempo ficou ali. E aí, enfim, gente, o mentor vai falando com ele, né? Ele começa a questionar tudo, o que ele acreditava, e ele acha estranho estar acordado depois de muito tempo. Bom, enfim, aí começa a perguntar sobre a morte, a vida, aí não bate, né, a crença limitante com não sei o quê. Aí o mentor fala, nem tudo que você aprendeu mas tudo que você aprendeu é. Você precisa abrir sua visão de como você esperava que fosse, de como é, ou de como você interpretou que fosse tudo isso, e você não estava errado nos seus estudos, mas pode ter se equivocado no entender. Em tudo que estava escrito, ai meu Deus, gente, é que a pontuação está horrível, tá?
Ele diz então, aí ele diz assim, então eu estou na religião certa. E o mentor responde, não há uma religião certa, mas sua religião é certa. Sua religião fala coisas muito bonitas, mas ela não é única. Mas ela não está errada, assim como sua vida acontece de forma de como você interpretou cada coisa, cada leitura, cada ação, cada fala. Tudo a gente acaba poluindo pelo modo como a gente enxerga. Vê como é engraçado? Em tudo há verdade, em tudo há ensinamento, em tudo há sabedoria. Só que como estamos enxergando tudo isso, interpretando e adaptando na nossa vida, você veio de uma família muito rígida, você tinha um exemplo de amor e um exemplo de rigidez, tinha um exemplo de como ser e de como não ser. E aí ele fica, poxa, mas onde que eu tive estes exemplos todos? O mentor fala, em cada ação dos nossos pais, eles nos mostram como ser e como não ser. Mesmo que você julgue errado, eles falham naquela ação, naquela fala. Por isso, meu filho, é muito importante que a gente se conecte com aquelas vozes boas que ouvimos na nossa cabeça. É para elas que temos de dar atenção, porque elas mostram o que é construtivo, o que é sábio e o verdadeiro de cada situação. E quando nos perdemos nas vozes ruins, acabamos interpretando as coisas de uma maneira muito equivocada, e isso nos leva à cegueira, nos leva a encarar as coisas de uma maneira única, como se não houvesse uma maneira de fazer diferente, como se tudo fosse pão, como se tudo fosse água. Tudo está a quem se quer dar o poder à voz negativa, porque a voz positiva sempre vai te levar ao seu coração, porque ele sabe enxergar as coisas da melhor maneira possível. É ele que vai construir um caminho de amor através das pedras, todas que você pisar, porque ele vai limpar sua visão sobre as atitudes de seus pais, as atitudes da igreja, sobre tudo que você viu, que fez com que você escolhesse algo muito engessado, filho. Lembre-se de que tudo é verdade, nada estava errado, porém tudo depende do modo que se é interpretado as situações que acontecem na vida. Isso é a chave da vivência com clareza. Eu não digo que se tem que criticar tudo, mas olhar com clareza, olhar o bom e o ruim de cada coisa, porque tudo tem bom e ruim, e você aprende entre os dois. Aí está o aprendizado, está quem você é. Ele ouve tudo isso, para ele faz todo sentido. Ele é uma pessoa de muito conhecimento e reconhece que não querendo ser igual ao pai de uma outra maneira, ele reconhece tudo o que o mentor fala e diz que quer se conectar mais ao coração, quer vir novamente, mais conectado ao coração, e o mentor fala que quando ele estiver pronto, ele vai voltar e ele vai estar com ele de novo. Mas aí, ele diz, você precisa me ouvir, e mais que tudo, vai precisar se ouvir, porque sua voz vai te guiar. Aquela bondosa, sábia, que não é cega, que sabe olhar. Então ele entende tudo que o mentor fala, e é como se ele lembrasse a história que eles têm. E vejo aqui ele bem, em paz. É o máximo que acontece. Bom, então é isso. A regressão, ela não pode ser um acesso solto. Ela tem que ter esse alinhamento, sabe? Tem que ter mensagem de mentor. E para mim, como o acesso foi para mim nesse momento da minha vida, eu considero que muitas coisas que foram pedidas para serem vistas, né? Por exemplo, as vozes boas e ruins, a gente tem que achar o caminho do meio. O caminho do meio é o nosso coração, né? Vai ter sempre essa guerra, sempre vai ter dois lados.
e sempre ponderar, porque a clareza é o meio do caminho. Então eu sempre busco muito isso. Eu acho que até dentro da minha profissão, de tudo que eu faço, mais os aspectos de desenvolvimento mediúnico, acesso à espiritualidade, eu já venho abrindo a mente de uma maneira impressionante, né? Saindo de lugares muito rígidos para lugares espirituais mais de abertura realmente, né? Que é muito difícil de ver nas pessoas. Uma pessoa sair de onde eu saí, chegar hoje onde eu cheguei, esse negócio é bem difícil mesmo. Mas por que esse acesso veio? Porque eu, Daphne, nesse momento, estou vivendo muitas crises de culpa por ter que dizer tchau, por ter que rever meus relacionamentos de verdade, assim, com mais profundidade, camadas mais profundas, sabe? Até me rever como amiga, me rever como irmã, me rever como filha. Então eu estou num momento bem delicado, assim, nessas coisas. Eu acho que eles estão me dando um suporte amoroso aqui nessa regressão, dizendo, não se machuca, aceite essa realidade e mantenha a clareza. Não deixe a parte negra da história te dominar, nem as vozes internas, nem as externas entrarem. Esteja ao seu lado. Tome suas decisões com base no seu coração e tudo bem, porque você não é uma pessoa que está no ponto cego. Você está sempre buscando ver. E eu sempre busco ajuda, eu sempre busco formas de toda vez estar me clareando a mente. Porque eu já entendi que existe essa tendência a cair em confusão de rigor, com vozes que vêm para me massacrar. Aí vem as pessoas também com essas vozes, sabe? Meio mascaradas, como se estivessem ao meu lado, estão contra mim. Então, para mim, isso está muito evidente agora. Então, eu estou tendo que tomar posturas, atitudes que eu nunca tomei antes. Que eu sempre estava querendo apaziguar, que eu sempre estava querendo, não posso ser mal vista, sabe? Não posso dizer não ali, aqui não, porque essa pessoa aqui, se essa pessoa sair da minha vida, eu não sei. Por quê? Se essa pessoa está te fazendo mal. Por que você vai carregar essa culpa? Por que você vai ficar nesse apego? Entendeu? Então, eu estou nesse lugar. Então, essa vida veio agora para me dar mais desenvolvimento na parte das relações, com quem eu me relaciono, a forma que eu me relaciono e as culpas, né? Tá? É isso. Espero que tenha sido útil e a gente vai chegando cada vez mais no lugar de clareza nessa existência, graças a Deus. Beijo em cada um.